Não adianta você ter o app ou o site mais lindo se ele não funciona. Hoje em dia a competição é muito grande entre os produtos, né? Os cases, se a gente parar para olhar, é gente de alto nível que está competindo. E se você entra e tem uma quebra de experiência, não funciona um botão ou não passa uma tela, isso acaba indo tudo por água abaixo. Embelezamento e performance tem que andar lado a lado. Quando a gente está pensando numa experiência de marca, até construção de atributo, o design tem um papel fundamental para convencer, para trazer essa percepção de valor. Perfeito. E essa dinâmica entre o que é desenhado versus o que vai pra rua, né, o que é projetado, ela sempre gera uma surpresa. Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos ao Branding Tudo Podcast nessa nova temporada, agora com qualidade de cinema, som de cinema. E antes da gente começar esse episódio, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda marcas a encontrarem seu posicionamento, elas podem se reposicionar, podem encontrar sua identidade. Se você acredita que esse é o momento da sua empresa, do seu negócio, peça a sua proposta que a gente vai trabalhar juntos. Hoje a gente tem um episódio mega especial. A gente vai falar bastante sobre branding e design ao mesmo tempo, só que falando também com foco em produtos digitais. Mas antes de eu revelar meu convidado, já deixa aqui as suas 5 estrelinhas no seu player favorito e já encaminha para pelo menos 3 cidadãos para você não perder o seu passaporte de cidadão da Galileia, porque você sabe, não mandou, eu vou te bloquear, vou bloquear o seu passaporte, você não vai acessar mais nenhum conteúdo meu, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o papel do branding, então, em produtos digitais. E hoje eu tô aqui com um convidado mega especial, é Marcelo Micai, formado em Publicidade e Propaganda e Desenho Industrial, tem mais de 15 anos de experiência e assumiu liderança de equipes em áreas de fintech, e-commerce, indústria, e a gente tá com ele aqui para receber e conversar mais sobre esse mundo de branding que algumas vezes é esquecido quando a gente vai falar sobre produtos digitais. A gente fala muito de branding para embalagem, fala de branding, toda essa construção de campanha de comunicação, mas quando a gente chega no ambiente digital, esse produto aí se perde um pouco. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você. Com certeza hoje o papo vai render e a gente vai esclarecer todas as dúvidas e pôr em prática isso aí. Vai ser muito bom. Vamos falar então. A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravação. E nos últimos anos a gente viu um boom de produtos digitais, principalmente. A gente viu o crescimento das fintechs, a gente viu o crescimento das startups, que são serviços digitais. Mas a gente também viu o próprio digital como marketing crescer bastante. E aí a gente tem aquela sensação de que o branding ainda está muito focado em criar uma excelente experiência no produto físico, ou criar uma excelente comunicação recheada de atributos, mas quando a gente vai para um ambiente digital, o branding se perde ali. Ele não tem uma certa consistência, ou a marca no final tem até uma comunicação no digital boa, mas quando você vai para a experiência no produto digital, ele é mais estranho. Como é que você está vendo esse cenário? Muito legal, muito bom ponto. Uma coisa que eu tenho visto muito hoje é essa quebra de experiência, né? Uma vez que a gente constrói um branding totalmente padronizado, pensado de forma estratégica para atuar lá na ponta no usuário, quando a gente traz essa experiência digital, às vezes tem uma quebra, as pessoas acabam esquecendo. Um simples exemplo é quando a gente tem uma experiência de você ver uma campanha no ar, na televisão, em algum lugar assim, e quando a gente vem pro digital não é a mesma consistência, seja na cor de um botão, seja na cor de uma fonte. Então tudo isso tem totalmente uma quebra do que você está promovendo como marca. E hoje o mercado, eu vejo que ele não é só questão de marketing, brand e experiência no sentido de qual que é a extensão do outro. O mercado está ficando cada vez mais competitivo, não é só sobre embelezar. Hoje, a experiência, a gente entra num nível de retenção, conversão. Então, quando você pensa no funil de marketing e traz para a experiência, isso tem que estar conversando, tem que estar alinhado ao que a gente propõe. E por que você imagina que rola esse descolamento, assim, das áreas acabarem se preocupando sempre com uma coisa só e depois o digital eles ficam meio perdido? Eu acho que hoje isso é uma questão de estrutura de empresa. Acho que é nível de maturidade de empresa. Tem empresas que têm maturidade de ter esses times conectados e tem empresas que hoje não têm esse fit, que não enxerga que isso precisam ser times que precisam se conversar de fato. Então, quando a gente olha para produto, hoje em dia a gente tem uma experiência muito focada na experiência digital, na conversão, na engenharia em si, na construção. E esquece muito do que o marketing está trazendo de marca em si para transparecer no produto. É porque geralmente quando a gente vai falar sobre experiência de marca, dentro de um site, por exemplo, pouco se pensa nessa experiência de marca. Exato. Óbvio, a gente tem o UX ali, tem o UI desenhada também, mas algumas vezes eu vejo que os atributos que a marca precisa comunicar não necessariamente estão traduzidos dentro da UX. Ele tem uma UX boa,
É legal, a navegação é confortável, ela atende os desejos dos usuários, mas ela não necessariamente é pensada para construir segurança, construir credibilidade, confiança, né? Exatamente. E aí que é esse lapso. Quando a gente traduz essa questão do brand pro digital, é pensado em UX, em todos os fatores. Só que não é pensado no público em si que vai atingir o digital, que às vezes não é o mesmo público do branding. Isso que é engraçado. Uma marca, quando você compõe ela, na minha visão, no quesito de atingir um público, esse público às vezes não vai ser o público final que vai converter. Às vezes está trazendo para dentro do ambiente onde você vai comentar com alguém e vai trazer essa informação que vai ajudar numa conversão. Então eu vejo que tem essa quebra hoje de experiência durante o fluxo. E quais são os erros principais que acontecem, assim, do ponto de vista de design, principalmente pensando numa experiência? O que você vê nesses últimos 15 anos trabalhando com isso? Olha, isso eu falo com uma dor no coração, mas tem uma questão que me pega muito. Que hoje, quando a gente pensa em experiência digital, a gente tem que sempre lembrar de validar. Validar com propósito, gerar valor. E muito, quando a gente olha durante um processo de construção de produto, é muito caro esse processo. Vou contar um pouquinho. Hoje, na construção de um produto, você idealiza, você cria, você vai atrás de referência, você passa por uma engenharia e desenvolve. No momento de toda essa jornada que você constrói, isso tem um custo. Hora homem, tempo de criação, enfim, software, ferramentas, etc. E quando você não valida isso anteriormente, você não sabe se está resolvendo um problema real. Sim. Então, quando você traz isso para um âmbito de vou estar perto do cliente, vou solucionar um problema real, que vai resolver um problema de verdade, que vai gerar valor para aquela pessoa, toda a jornada ela faz sentido. Porque é muito caro você construir toda uma experiência incrível, linda, maravilhosa e chegar lá e não resolve nada. Tipo, o usuário não consegue nem perceber que essa experiência existe, ou ela atende um tipo de usuário que quem tá projetando é um designer, exatamente, mas que no final, quando você vai para um consumidor comum, ele não entende aquele valor, né? Exatamente. E aí pega a percepção, por mais que, como eu comentei, pode estar incrível, lindo, maravilhoso, até alinhado ao brand, mas às vezes não é o problema real. E aí você acaba perdendo todo esse usuário e todo o funil de marketing foi investido para trazer ele ali. Acaba indo por água abaixo. E quando você fala de validar, o que significa isso na prática? Validar hoje é um processo que tem numa etapa do design, que é onde você se aproxima e cria uma conexão com o cliente. Uma vez que você tem o cliente perto, você fala, vou construir essa relação com ele. E validar é você nada mais esboçar um desenho do que vai ser essa solução. Então, trazendo um pouco para o âmbito hoje do produto, é você desenhar uma experiência de abrir uma solicitação, algo que seja referente ao time de marketing, e trazer para ele falar, ó, isso funciona para você, atende sua necessidade, resolve a sua dor, gera valor no seu dia. E aí ele fala, putz, faz sentido, tô gostando, é esse caminho. Aí eu já me sinto seguro para construir a jornada e falar, olha, time, vamos dedicar isso, que isso tem mais clientes querendo, isso vai gerar valor lá na ponta e vai trazer um benefício no dia a dia. Isso a gente fala também de pesquisa, né? No final eu consigo fazer uma pesquisa para entender o fluxo de navegação, exatamente, entender como é que aquela marca se constrói naquele ambiente, né? Perfeito. E hoje, método de pesquisa, e quando a gente olha quanto a marca e experiência, a gente tem várias formas. Desde mapa de calor, de você entender como a navegação do mouse, traqueamento da retina do olho. Então, hoje em dia, você consegue ir no micro para pegar detalhes de pontos de conversão, botão e até experiências que são importantes para trazer esse valor que a gente espera. Para construir para a marca, né? Perfeito. Eu acho que assim, e os erros então quais são no final? Eu tenho além assim, de não testar, né? Exatamente. Testar, acho que eu vejo que é o pior de todos, assim, é o que mais me pega, porque ele reflete um custo muito grande na operação. Outro ponto é embelezamento, que eu chamo, versus performance. Não adianta você ter o app ou o site mais lindo se ele não funciona. Hoje em dia a competição é muito grande entre os produtos, né? Os cases, se a gente parar para olhar, é gente de alto nível que está competindo. E se você entra e tem uma quebra de experiência, não funciona um botão ou não passa uma tela, isso acaba indo tudo por água abaixo. Então esse é outro ponto para mim, que embelezamento e performance tem que andar lado a lado. A parte do embelezamento pega a gente, inclusive, né? Porque algumas vezes quando a gente tá pensando numa experiência de marca, até construção de atributo, o design tem um papel fundamental para convencer, para trazer essa percepção de valor. Perfeito. E essa dinâmica entre o que é desenhado versus o que vai pra rua, né? O que é projetado, ela sempre gera uma surpresa. Exato. A gente fez uma pesquisa recentemente com um cliente que tava mudando o seu look and feel. E ele tava muito inseguro nessa coisa de, será que eu devo mudar? Porque o que eu tenho hoje funciona na cabeça dele, né? Ele olhava para os números de performance e falava, funciona. Só que a gente teve que entrar numa etapa de pesquisa ou validação que era,
ele funciona, mas que atributos de marca que a gente precisa que ela seja construída, esse look and feel está construindo hoje. E a gente rodou uma pesquisa qualitativa no Brasil, México e Argentina pra gente entender exatamente como é que o usuário enxergava um novo look and feel versus o anterior. E aí, quando a gente olha a performance dos dois em relação a clique, em relação a lead, as performances eram muito parecidas. Só que no final, o KV novo, aquilo que a gente estava querendo propor, ele construía muito mais segurança, mais credibilidade, mais percepção de valor para o usuário em si. Ele tinha um pouco mais de sensação de transparência por conta das informações terem uma diagramação um pouco mais clara. Perfeito. Então, também uma coisa que eu gosto de falar para vocês, cidadãos, é que se a gente está olhando para um look and feel e a gente está testando com o usuário, não olhem só para o dado do comportamento do clique. Olhem também para as percepções da marca, porque no final das contas eles estão construindo ali dentro do seu próprio imaginário. Eu acho que essa marca ou esse look and feel novo me passa mais segurança do que o anterior. E o design tem esse papel. Então fica aí a dica para vocês. Não olhem só pro número. O número de conversão, clique, lead, a gente teve sim um pouco de um desempenho superior do look and feel novo, mas a gente não olha isso simplesmente como uma grande resposta. A gente tem que combinar os dois fatores. Vamos lá. A gente falou de design até aqui então, né? Mas dá pra gente construir uma experiência no digital, seja no aplicativo, num site, num serviço, que consiga juntar a beleza que a gente precisa, a conversão, que é uma das coisas que a gente mais vê hoje, é o pedido das empresas, né? Essa landing page é bonita, mas não converte. Tem muita informação, tem que diminuir. E é uma briga constante que a gente tem, porque algumas vezes como marca, eu preciso ter algumas explicações nessa página, eu preciso ter uma tela de entrada no aplicativo, eu preciso conduzir uma série de tutoriais ali para o aplicativo, para o usuário entender o aplicativo, por exemplo. Só que quando a gente olha para o número, essa tela tá atrapalhando o número de registros de formulário. Isso tá atrapalhando o clique no botão tal. Como é que fica pra gente equilibrar essa relação entre conversão, branding e design? Exato. Aí você entra num ponto muito curioso, porque quando a gente menciona sobre extensão de branding para a experiência digital, se atrelando esses dados, é sempre um quer mais que o outro, né? Um quer mais performance, um quer deixar bonito e atrativo, e outro quer que converta de fato. E eu acho que isso vai do pilar da empresa, do modelo de negócio. Se a gente tem alinhado que a proposta é conversão, muitas das vezes a página a gente tem que abrir mão de algumas frentes. E isso também envolve também a maturidade do time. Tem time que consegue entregar todas as frentes com extrema qualidade, num tempo recorde. Tem times que conseguem hoje atender dada expectativa num curto período de tempo. A gente sabe que muitas das coisas hoje são baseadas em prazos. Então, se a gente tem um prazo apertado, a gente precisa estar alinhado que, o que a gente precisa para atender essa campanha, para colocar no ar, que vai trazer um valor que a gente espera pro cliente final, vamos dizer assim. Boa. Porque assim, eu já tive várias discussões, principalmente com o time de performance. Quando a gente olha, né, o time de performance em anúncios, por exemplo, eles são muito obcecados em alguns momentos na conversão a todo custo. Porque ele tem uma meta de geração de lead, cadastro, download, o que seja. E algumas vezes eles não respeitam os guides da marca, por exemplo. Porque como ele tá olhando sempre pra performance, ele tá olhando do seguinte, e eu já tive uma discussão, acho que eu já contei até num episódio aqui, eu já tive uma discussão com a marca que era o seguinte, a marca tinha um look and feel que eram 3 cores, era o branco, o rosa e o cinza. E aí eles faziam essas peças ali pra performar. Só que uma vez eles testaram uma peça com fundo azul, e o fundo azul clicou mais que o fundo cinza. E aí eles vieram falar com a gente, tipo, não, vamos trocar então todas as peças pro fundo cinza porque elas rendem mais clique. Na minha cabeça, tudo bem, eu entendo que você tem uma meta, mas assim, o fundo azul não faz parte em nada do look and feel da marca. Ele não constrói, ele não agrega nada, porque ele não facilita o reconhecimento. Então hoje o anúncio tá performando bem, mas amanhã se eu desligar, pode ser que o consumidor nem reconheça de que marca a gente tá falando, porque as cores têm essa predominância, né, a pregnância com a marca, a cor, etc. Uma marca que não é reconhecível, inclusive. Você tem algum conselho para que... Como é que é esse jogo de cintura? O que eu devo fazer? Eu tenho algumas dicas aqui que eu posso ensinar. Legal. Mas você tem algum conselho para trazer esse jogo de cintura nesse equilíbrio? Joia. Minha visão, tá? Eu acredito que quando a gente traz essa questão do branding,
foi muito pensado, foi gastado muito tempo para montar essa estratégia e definir cores e padrões, emoções. Ai, obrigado por dizer isso. Finalmente, né? Porque assim, alguém entende que no final tem estudo por trás. Tem muito estudo por trás, tempo, enfim, bagagem. E quando a gente traz isso pro digital, eu acho que é o desafio do time de produto continuar com a consistência de marca e trazer esse valor para conversão. Então, o time de design, produto e engenharia precisa estar alinhado para respeitar o máximo do guide e do que foi pensado para conseguir reater esse cliente. Então, é o desafio do dia a dia, é trazendo uma tecnologia, um processo novo que vai garantir que isso vai estar consistente e trazer o que você está esperando ali de não essa quebra de clique ou essa quebra de cor. Não, vamos construir essa jornada de marketing que vai trazer esse valor que a gente está esperando, porque foi gasto muito tempo e valor e investimento nisso para agregar valor. De fato, ser desenhado, né? Exatamente. Mas você tem algum truque, assim, de conselho mesmo? Você fala, fica mais próximo do time, tenta equilibrar os dois. Legal. O que você vê? Porque assim, na 99... o time de performance era muito próximo do time de brand. A gente tinha, é uma das poucas empresas que você tinha os dois times juntos. Uhum. A gente tinha uma coisa que era tentar chegar no meio termo. Uhum. Porque a gente entendia que a outra área também tinha suas metas, né? Então, a partir do momento que eles sabem que o azul funciona melhor que o branco, é óbvio que eles vão precisar fazer isso, porque eles têm uma meta para ser batida dali, né? Mas a gente tentava sempre trazer uma coisa de, olha, você tem 1 milhão para gastar, põe 200 mil, então, seguindo um pouco do direcionamento que a gente tá dando como branding, e trabalha os outros 800 mil com o que você já ia fazer mesmo. Mas vamos tentar fazer quase um depara. Sim. Entender a performance dos dois. Vamos ver se os dois performam da mesma maneira. Vamos ver se o comportamento é próximo. E a gente ia convencendo. Algumas vezes a gente ganhava essa batalha, às vezes não. Às vezes quando a meta estava muito apertada, chegando no final do mês, eles falavam, cara, a gente vai ter que desligar essa linha de branding aqui, porque não tá rendendo tanto quanto a gente gostaria, numa velocidade que a gente gostaria. Perfeito. Mas a gente ia tendo uma proximidade. Em alguns momentos eu ia colocando as mensagens da marca dentro dos anúncios. Então, tangibilizando aqui, né? Era uma coisa assim. Conheça a 99, baixa o aplicativo. Isso era o que eles usavam em performance. A gente tinha que construir o atributo de segurança. Então, algumas vezes a gente falava, ó, conheça a 99, o aplicativo mais seguro do Brasil. Baixe. A gente acrescentava ali uma frasezinha que a gente precisava, porque a gente fez uma pesquisa, por exemplo. E aí não atrapalhava a performance do anúncio em si, acrescentava para a marca e todo mundo ganhava. Você tem alguma dica nesses lugares que você passou? O que você fazia de jogo de cintura mesmo? Isso. Putz, você falou uma palavra-chave, assim, é jogo de cintura. E é aí que eu acho que falta, que eu sinto hoje nos processos das empresas, ainda mais com o modelo home office. Eu acho que foge um pouco de metodologia. É um pouco sobre empatia e você tá perto. A palavra que eu vou traduzir aqui é comunicação. Se você tá alinhado a um time de engenharia, tá alinhado ao discovery, ao propósito da empresa, isso automaticamente flui, porque você está tendo uma conexão rápida e fácil ali de o mesmo propósito que a gente quer atingir. Então, dos lugares que eu passei, eu presenciei muito isso. Às vezes uma desconexão entre os times que acaba se perdendo. Cada um olha para sua frente, um olha para performance, outro olha para experiência, outro para retenção e conversão. Não vai dar certo. A gente sabe que o resultado esperado não vai atingir. Então, quando a gente tem uma necessidade, um desafio como esse squad, esse time unido, ele performa muito mais fácil e acaba atingindo o resultado de uma maneira mais conclusiva. Boa. Eu também já dou uma dica aqui para vocês, cidadãos, que são os OKRs compartilhados. A partir do momento em que você tem o time de performance tendo apenas o desempenho ali, né? Eu tenho que gerar 5 mil leads até o final do mês. Eu, como branding, preciso gerar uma percepção de segurança em 10 pontos na pesquisa. Eu tô trabalhando para isso, o time de performance está trabalhando para o lead ali. Quando ele passa a responder, junto comigo, em performance, a construção do atributo de segurança, por exemplo, ele também vai ter que dar um jeito. Exato. Ele vai ter que também incluir na sua comunicação, ele vai ter que fazer alguma segmentação diferente, não sei. Mas o OKR compartilhado nessas horas funciona muito bem, porque acaba que... Eu acho que, enfim, é um pensamento meio arcaico de ter essas metas por área, né? Então, essa aqui é uma meta só da área de produto, então só o produto vai ter. E principalmente quando a gente fala de branding, que é uma disciplina que permeia a empresa inteira. Exatamente. Então, a partir do momento em que eu tenho um design de produto digital ali que tem uma experiência ruim, eu tô prejudicando como experiência a construção da marca. Mesmo sendo da área de TI, mesmo sendo da área de UX, mesmo sendo da área que não é necessariamente a área de branding que tá comigo no dia a dia. Então, o OKR compartilhado também é uma boa. Se você tá colocando aí na sua equipe, lembra de ver quais são os seus desafios de marca e já colocar algumas pessoas envolvidas nos outros squads junto com você.
para que os dois tenham que desenvolver esse desafio. E assim, bônus é o que guia no final das contas, né? As pessoas gostam de saber que elas vão bater a meta para poder ter o bônus, né? Com certeza, com certeza. Vamos falar de organização, porque eu acho que tem um ponto que a gente não tocou aqui, que pra mim, olhando nessa experiência que eu tenho nos últimos 15 anos, essa consistência de marca, esse branding que tá unificado nos pontos de contato, esse branding que sai da comunicação, da publicidade, também vai pro site, também vai pro app, também, principalmente na parte transacional, nos e-mails que chegam na sua caixa de acordo com o e-commerce que você comprou, os SMS que você recebe, o WhatsApp que a marca automatiza um robô, etc, etc. Tudo isso é o que faz a consistência acontecer. Em teoria, no mundo perfeito, a gente deveria ter todos esses pontos mapeados. E a gente conseguir garantir uma experiência única e perfeita. Só que eu também vejo que a rotina do dia a dia de marketing é uma coisa que acaba sendo muito difícil você conseguir não só desenhar a jornada inteira integrada, porque tem muitas áreas envolvidas, mas você ter uma consistência em todos esses pontos. Como é que você vê essa organização? O que quem está trabalhando com design de produto ali, principalmente o digital, precisa ter em mente como ferramenta, como mapeamento? Legal, ótimo, bom ponto. Hoje não é novidade que eu vou falar, mas se usa muito um termo chamado Design System, que é uma metodologia onde você traz toda a parte de branding da marca, tom de voz. Tem Design System que tem dicionário, e ali você cria esses componentes, esses padrões da marca, são as diretrizes do que você vai compor seu produto. Então, seja numa landing page, numa experiência no app, hoje ajuda muito quando você tem um Design System estruturado, que é o design na hora de construir a solução, ele vai e consome do que já é padrão da marca. Isso ajuda muito durante o processo. Ajuda tanto a nível de agilidade, consistência, padronização, tom e conversão também, porque foi pensado muito lá atrás. Então o Design System acabou sendo uma peça fundamental hoje em dia dentro das corporações, sejam elas pequenas ou grandes, porque muito do que é pensado na marca tem que refletir no produto, e ele garante que essas diretrizes sejam executadas. O Design System ele poderia ser um manual de identidade visual ou ele vai além disso? Perfeito, ele vai um pouco além, mas esse é o princípio dele. Ele vem como um manual da marca, da experiência em si. Então tudo que você for criar ou desenvolver, pensar na experiência, é aplicado em cima desse Design System para remeter isso. Fatores que vão um pouco a mais, que às vezes podem ser diferentes. Desde nível de concepção sobre perfil, às vezes o perfil que você aborda, como mencionei, não é o mesmo perfil da conversão, então isso pode ter um pouquinho uma divergência ali na experiência. A gente entra um pouquinho mais no tático a nível de digital, onde você entra mais no nível de performance, clique, um pouquinho mais nesse nível de detalhe, exatamente. Então tem suas diferenças, mas acaba sendo o mesmo produto, vamos dizer assim. A extensão do brand é o Design System hoje no mundo digital. Ele tá mais perto de um brand book em si do que um manual de identidade visual. Só, né? O manual dali que só fala das aplicações, por exemplo. Exatamente. E um fator curioso que, como a gente estava falando de times próximos, muitos dos times de marketing não têm acesso a um Design System. E é aí que acho que é onde acontece, porque às vezes o produto evolui à frente. O produto tá mais avançado a nível Design System e a marca às vezes não teve esse avanço. E aí fica desconectado. A experiência do site ou a experiência do produto é diferente do que está sendo ofertado. Então, recentemente eu fiz até essa conexão com o time de marketing e a gente tá tendo uma troca muito saudável, porque é a mesma experiência da oferta do marketing com a experiência do produto. Então eles mesmos estão usando o Design System e falando que mudou a vida deles. Eu acho que ter sempre um documento que guia, orienta todo mundo, fica muito mais fácil. O problema é que geralmente não se sobra tempo para criar esse documento e as pessoas vão seguindo, basicamente usando um template, um modelo anterior e vai duplicando, replicando sem pensar no sistema como um todo. Eu acho que o papel do Brand Book, quando a gente desenvolve do ponto de vista de branding, é justamente orientar as diretrizes da marca que vão além da identidade visual. Então é como a marca fala, é o dicionário, o território de palavras. A gente tem até um ponto, às vezes, de ser bem específico na direção da fotografia, os filtros, os gradientes em si. Então a gente trabalha muito para poder orientar todo mundo. Mas quando eu vejo nessa dimensão de produto, às vezes o próprio time de design de produto também tem o seu próprio sistema ali, pensando no aplicativo, né, nos botões do aplicativo, na maneira como o mapa aparece, nas telas que o usuário vai usar, e que isso não necessariamente reflete na comunicação que vai pro social. Exatamente. Né, na 99 a gente tinha um cuidado grande, assim, de... Eu falo da 99 porque foi um exemplo que teve mais design system. Assim, a Cora tinha bastante também, que foi um cliente da consultoria. Legal. Mas ele era muito focado na UX mesmo, assim, era aquela coisa do tipo, esse é o design system para quando a gente tá criando uma landing page.
quando a gente está criando uma tela para o aplicativo. E aí, quando você ia para a rede social, nem sempre você conseguia usar o mesmo princípio. Porque, assim, às vezes a fonte que é usada no aplicativo é uma fonte voltada à legibilidade para o celular. Né? Não necessariamente a fonte que vai pro post, é uma fonte mais decorativa, digamos assim, né? Então eu acho que tem uma coisa aqui que... acho que trabalhar os dois, né? O Brand Book e também um... Exato. E tem uma questão que você trouxe que hoje o Design System, eu brinco que ele é um organismo vivo. Quando a gente tem um Design System dentro de um time de produto, você precisa tratar as pessoas da empresa com clientes. Olha que curioso. Porque ele precisa estar sempre atualizado. Uma vez que eu entro num site e eu vejo que não está convertendo o botão, isso tem que refletir no resto do Design System, que tem que mudar esse botão. Tem que entender o que não está convertendo. É a chamada, é o clique, é o arredondamento da borda, é a cor, é o stroke, é a sombra, seja lá o que for. Então eu brinco que quem cuida do Design System, onde que a gente tem uma pessoa responsável por isso, tem que tratar todas as pessoas da empresa como clientes. E prover disso. Eu falo, gente, você tem que manter o mais atualizado possível e validado. Aquela questão que eu falei de validar, você valida o Design System, você valida um componente, você valida um comportamento de scroll, você valida uma animação. Tudo isso, então, que tem no Design System é validado para garantir a performance na experiência. O Brand Book também é um organismo vivo. A gente até fala... Tem um formato mais tecnicamente, a gente tinha sempre o Brand Book em PDF. A gente tem os clientes, às vezes, eles querem os arquivos abertos para continuarem mantendo, mas a gente tem visto o movimento das marcas terem até um Brand Book no site. Né, você tem um domínio que não é acessível ao público, mas ele é quase uma página que está o tempo inteiro sendo atualizada. Ele está acrescentando novos assets, está acrescentando novas diretrizes, novos documentos. E aquele site tem sempre uma última atualização em 22 de fevereiro de 2025. E aí você vai vendo, isso aqui acrescentou, isso aqui não. Tem marcas que até usam esses sites para parceiros também. Mandam para parceiro um link, ele consegue acessar todos os assets de uma marca e entender exatamente como se aplica, né? Perfeito, perfeito. E me conta, como é que a Deskify ajuda, falando aqui do momento Jabá, né, do meu patrocinador querido, como é que a Deskify pode ajudar essas pessoas que estão... Você falou de uma questão, né? Times integrados, pessoas que não se conversam, área de produto usando design system, área de marketing não tem acesso. Como é que a gente usa o Deskify para organizar essa bagunça? Legal. Você trouxe um ponto que foi o que me encantou na Deskify, assim. Eu, como um designer na época, passando por agências, eu sofri dessa dor que tudo do que falei era criado a nível de marca, campanhas, enfim, branding como um todo, isso não era replicado com uma certa qualidade depois quando você desdobrar esse material. E a Deskify veio para preencher essa coluna. Hoje a gente tem um pilar assim que me chama muito a atenção, que é a centralização da marca. Então tudo que é criado, você funila dentro de um único lugar. Então quem for fazer a construção do vídeo, do monstro, ou desdobrar esse material, vai estar usando sempre um material padronizado. E esse fluxo todos tem visibilidade. Então quando a gente olha para isso, porque às vezes fica desconexo, fica um telefone sem fio, fica uma conversa de e-mail, fica uma conversa de WhatsApp. Será que é o último arquivo que eu tô usando? Exato. Será que esse design system tá atualizado ou não? Exatamente. Então a Deskify eu vejo que vem com essa propósito de centralização de marca, garantindo essa padronização. Isso é um fator assim que me pega, que eu vejo que é muito caro você não seguir assim. Outro ponto que pega é essa troca durante o fluxo, que é essa agilidade de aprovação. Acho que a Deskify tem esse âmbito de entregar performance durante esse fluxo. A gente tem um monte de ferramentas hoje sobre Kanban, que você acompanha esses processos de aprovação e de vinda. Mas a Deskify eu vejo que menciona isso a nível de, cara, eu vou te entregar valor, vou te entregar uma experiência personalizada para um time de marketing. Então é muito focado em refação, versionamento, aprovações rápidas, menções. Então isso eu acho que acaba gerando valor na Deskify que, putz, acho que é um grande boom ali no dia a dia das agências. E organiza, né? No final, quando você tem todo mundo acessando o mesmo diretório, porque hoje a gente sempre trabalhou na rede, né? Tá na rede, o arquivo tá na rede, o arquivo tá no Drive. Isso. E às vezes a gente tem, sim, uma empresa que tem uma organização muito incrível. Os virginianos lá trabalhando para organizar o negócio. Mas, assim, é muito comum a gente... Principalmente eu, quando trabalhava com equipes muito grandes, sempre eu tinha a dúvida. Será que eu tô usando a última versão? Será que alguém já apresentou algum outro arquivo que não é esse aqui que eu tô vendo? E aí você tinha que ficar fazendo esses double checks com todo mundo. Tipo, esse é o último arquivo? Esse foi o último enviado? Exato. E as pessoas às vezes respondiam, não sei. Eu tô usando o que me enviaram. Perfeito. E aí ficava uma corrente, né? Perfeito. A gente falou aqui sobre erros, a gente falou sobre acertos, a gente falou sobre organização, rotina, etc. Mas se você pudesse trazer conselhos para as pessoas que estão pensando
em ter essa consistência de marca mesmo, saindo do ambiente só do digital, do ponto de vista do produto, ou só de rede social, ou só de algum asset que ele vai ter ali, e trazer essa experiência que seja mais incrível em relação a todo o ambiente que a marca vai ter. O que você daria de conselhos? Você aí veio de guerra já. Perfeito. Como mencionei, talvez deixou um pouco no molhado, mas acho que é muito importante. Valida. Não inicia alguma coisa sem ter seu MVP validado, sem ter conversado com o cliente, sem estar resolvendo uma dor real. E isso pode ser da solução em si, da experiência, como do brand. Validar se o brand está funcionando. Então, acho que é o ponto inicial de partida. Esteja em contato com o seu cliente, valida que você vai estar trazendo o valor real e traga isso para a realidade depois com mais clareza. Acho que esse é o ponto inicial, chave para qualquer ponto de partida. Trazer, eu acho que para essa validação é uma coisa que algumas vezes a gente escuta das empresas. Fazer pesquisa é muito caro, fazer um focus group, uma sala de espelho, é muito dinheiro, etc. E assim, pensando em produto digital, a gente tem um caminho que é muito mais fácil. Né? Você pode conversar com o consumidor num formulário por e-mail. Você pode marcar uma sessão com ele simplesmente projetando a tela dele no Google Meet e falando, navega aí pra dar uma olhada. Exato. Você vai fazendo aí o processo, deixa eu entender como é. Eu vou te fazer umas perguntas aqui, vai caminhando pelo site ou vai usando a tela do aplicativo, vai me mostrando o que você tá fazendo. Perfeito. Ou até mesmo, quando você não é um produto digital, às vezes você é um serviço, ou o que seja, eu sempre falo, pega 5 consumidores da sua base, pega o telefone e marca com ele. Troca uma ideia, dá um incentivo, dá R$100 de cupom pra você usar no site depois dessa pesquisa de 40 minutos. E aí bate um papo com ele, pergunta o que ele tá achando, o que ele tá sentindo. Eu acho que, às vezes, a gente tem um recurso dentro de casa e a gente fica pensando na ferramenta. Né? Tipo, porque eu tenho que contratar uma pesquisa, uma empresa de pesquisa para poder fazer. Eu não posso rodar isso se eu não tiver uma sala de espelho lá com focus group, porque senão vai ser enviesado. Eu acho que eu vejo. Você vê dessa forma também? Eu vejo. Esse é um ponto que me pega muito, que às vezes as pessoas põem muitas barreiras para falar sobre pesquisa, né? E eu brinco que quem quer faz. Hoje a gente tem muito recurso. Quem quer faz. A gente tem muito recurso, desde o digital até quem tá ao nosso redor. Minha mãe que me desculpa, mas ela cansou de validar experiências que eu criei. Tudo. Então você tem que ver o recurso que você tem. Seja às vezes um simples WhatsApp, seja no LinkedIn. Tem várias formas hoje com um menor custo que vão te trazer às vezes um valor esperado que vai ajudar você a tomar essa decisão. Então, como você mencionou, não precisa ter um time de pesquisa para fazer. Cara, dá um ponto inicial, vamos por partes, vamos trazendo valor e vamos construindo isso e gerando. Falou, olha, estamos entregando valor real. Aí você pode até dar um passo maior e ir atrás de uma pesquisa mais robusta. Eu acho que tendo clareza também do que você quer, né? Eu acho que isso tem uma coisa que eu vejo que algumas vezes a gente se perde um pouco nisso. Quando a gente conversa com algumas marcas, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou validar. Mas você quer exatamente validar o quê? Também. Exatamente. Porque tem uma coisa de, vamos validar, vamos perguntar 2, 3 coisas, mas não existe um racional estruturado. E eu acho que tem um conselho aqui também que eu gosto sempre de falar. Eu dei esses dias uma aula de planejamento e apresentação de estratégia. Quando eu falava de planejamento, é mais normal de você ter a aula, enfim, né? Mas quando você fala de aprender a fazer uma apresentação de um planejamento, a gente vai para outras disciplinas, que é você construir uma narrativa, você ter um fio que conecta cada um dos slides que você tá falando ali, e sem chover naquele molhado também de ficar falando, uma boa apresentação tem que ter isso, isso, isso. Para mim, uma boa apresentação você tem que conduzir a pessoa pro lugar que você quer que ela chegue. Né? E eu vejo que algumas vezes, eu falei isso pra turma, né? Tem um slide que pra mim é o slide mais chave de qualquer apresentação, que chama Objetivo do Dia. A gente tá aqui pra fazer o quê? Legal. E aí, quando a gente vai fazer o desenho do objetivo do dia, as pessoas ainda também são genéricas. Né? Eu tô aqui pra falar hoje do design de experiência de produto digital. Não, você não tá aqui pra falar. Ou você tá aqui pra validar, ou você tá aqui pra provar, ou você tá aqui pra pegar o depoimento dos outros, colaborar, ouvir a opinião das pessoas, eu tô aqui pra entender o que vocês querem dizer, eu tô aqui pra testar alguma coisa. Você acha que dentro desse processo de validação tem um pouco disso também, de você ter uma clareza do objetivo? Legal, tem muito disso, e uma etapa que eu vejo que as empresas às vezes acabam fugindo, que é essa etapa exploratória. Às vezes você não sabe o que você quer, então você vai atrás para descobrir. Você tem as possíveis hipóteses, e eu preciso falar com as pessoas para ver se essa hipótese está validada ou não. Então esse momento exploratório não é só para validar uma experiência, se está sendo efetivo ou não. Não, eu preciso validar se isso é uma necessidade real,
se isso é uma dor, se isso vai trazer esse valor. Então essa etapa exploratória acaba sendo esses papos que eu acho que saem insights que são os mais ricos ali. Fala, dali saiu certeza que a gente tá no caminho ou que a gente deve seguir nessa direção. Acho que o consumidor, ele nos diz tudo o que a gente precisa, né? Exato. Às vezes a gente tem as hipóteses baseadas na nossa experiência empírica. Eu já fiz isso no passado, isso aqui já testei e não funcionou. Ou eu acho que os usuários não estão comprando por causa disso. Né? Eu tenho uma hipótese, eu tenho um pensamento. Mas às vezes quando você conversa com o consumidor e faz as perguntas certas e deixa uma margem aberta, ele traz inputs que a gente nem percebeu. Isso é muito comum, a gente faz muita pesquisa com marca e a gente às vezes conversa com o consumidor e ele fala... A gente fez uma com a 99, foi muito boa. A gente estava fazendo um estudo de uma troca de logo e aí a gente perguntou pro consumidor assim, o que você enxerga no logo? E aí ele falou, eu enxergo 2 olhinhos e uma boca. Tipo assim... Mas de onde tem uma boca, né? Tipo, eram 99. E aí a bolinha do 9, eles enxergavam como 2 olhos. E aí a gente tava fazendo um teste com o logo da Didi, que é um D, e era então 99 com um D embaixo. E ele falou, não, a gente enxerga uma carinha, enxerga um emoji. Cara, nem passou pela nossa cabeça de que as pessoas enxergavam uma carinha, né? E às vezes quando a gente perguntava para elas também do que se tratava esse aplicativo, elas diziam assim, é um aplicativo de delivery. E a gente falou, mas por quê? Na nossa cabeça, a Didi tem uma marca forte como transporte, mobilidade. E a gente falou, não tem por que as pessoas pensarem que é um delivery. E aí elas falam, não, mas é porque tem um D. O D de delivery. E aí a 99 é de transporte, tem um D aqui, talvez seja o 99 delivery. Então assim, a gente não tinha isso mapeado. Percepção. Né? Perfeito. Mas o usuário, ele criou fantasias da cabeça dele baseada na informação e no contexto que ele tem cultural, né? Então eu acho que nesse movimento de validar também, acho que é bom a gente ter um espaço de fazer perguntas bem abertas, né? Perfeito. E eu vou trazer um exemplo aqui de um case que eu participei, que até a gente mencionou na UMI, que eu tive uma experiência de ir pra Manaus e a gente tava construindo uma empresa e a gente tinha que validar o brand. E isso foi muito legal, assim, porque quando eu trouxe isso pro sócio, eu falei, não, vou validar a marca que a gente tá construindo, porque, cara, a gente precisa ter uma adoção interessante num outro estado, que a gente não é acostumado vivenciando aqui em São Paulo. Então eu fui pra Manaus e entrevistei mais de 100 pessoas na rua, e foi muito legal. Na raça. Na rua, na raça, num calor de Manaus, algo absurdo, mas foi muito rico o que eu peguei ali. A gente, óbvio, pegando todas as questões de poder filmar as pessoas, liberação, e dali saiu cada insight, que depois pra construção da marca, quando a gente lançou, as pessoas já até sabiam mais ou menos o que era. Já tinha rolado um burburinho ali, porque eu fui em centro, em lugares estratégicos, e falaram, olha, eu fui entrevistado, eu sei quem vocês são. Então, olha como uma coisa leva a outra, né? Essa questão de você validar a marca na construção do conceito, traz esse valor até depois pra adoção do produto e aperfeiçoamento do que você tá trazendo ali como chamada. Perfeito. Nossa, acho que esse episódio vai colocar um triplex na cabeça das pessoas, principalmente pensando nesse desdobramento de branding para outros produtos digitais. E quando a gente fala de experiência de marca, isso também tem que estar mapeado. Às vezes a gente faz até um mapeamento com clientes nas consultorias que a gente lista todos os seus pontos de contato. Vamos garantir que todos estão falando a mesma mensagem, todos estão tendo o mesmo design, todos estão seguindo a mesma diretriz. Então acho que esse episódio vai ser muito bom. Super obrigado. Acho que foi um papo muito gostoso. A gente, piscou. Já acabou o episódio, eu falei. Exato. Né? Maravilha, eu agradeço o convite, foi incrível. É algo que eu adoro conversar, algo que eu adoro trocar. Eu vejo que tem muito espaço para evoluir isso. E mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito, mandar para pelo menos 3 amigos que querem desenhar, de fato, uma experiência de marca, contemplando também os produtos digitais. E a gente se vê no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.